Olá, bem-vindos a esse canal. Aos interessados em fazer o curso de psicologia, eu tenho algumas dicas valiosas. Fica aqui nesse canal. Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e esse ano eu estou completando 10 anos de psicóloga clínica, ou seja, trabalho aqui no consultório, no ambiente clínico. E é impressionante a quantidade de pacientes que me procuram, que já fizeram 1 ano de psicologia e depois abandonaram o curso. É impressionante a quantidade de pessoas que falam para mim, olha, um dia eu quero fazer o curso de psicologia somente por hobby. Eu adoro conhecer a mente humana. Será que é esse o seu caso? Por que você tem interesse em fazer o curso de psicologia? Já deixa aqui nos comentários. Boa parte da motivação que leva algumas pessoas a cursarem psicologia é porque elas têm o anseio de se conhecer. Elas desejam conhecer o funcionamento da mente humana e a única maneira que conhecem de aprendizado é essa relação de aluno e professor. Agora, para quem quer se conhecer de verdade, o caminho não é a universidade. O caminho é a psicoterapia. Então, o primeiro ponto para as pessoas que querem entender um pouco mais do funcionamento humano é entender um pouco mais do seu funcionamento. E nem sempre essa relação precisa ser relação de professor-aluno. Pode ser uma relação de psicoterapeuta e paciente, uma relação feita no divã, uma relação feita no consultório. Como diria a máxima délfica, conhece a ti mesmo e conhecerá os segredos do universo. Então, para aqueles curiosos na mente humana, a primeira dica que eu dou é: faça psicoterapia. Até porque, como estudante de psicologia ou como psicólogo, é fundamental você passar pelo processo psicoterápico. É impossível você entender a relação que o seu paciente vai ter contigo se você não tiver essa relação com outro profissional. Segundo ponto importante para aqueles que estão querendo fazer uma faculdade de psicologia para se tornar um psicólogo clínico. O psicólogo pode, como eu, seguir a área da neuropsicologia. Dentro da neuropsicologia se trabalha com avaliação, psicodiagnóstico, reabilitação neuropsicológica. Então, o psicólogo atua dentro do RH, o psicólogo atua em escolas, o psicólogo atua em ONGs. Então, existem vários braços e várias possibilidades de atuação. Aqui nós estamos falando em quem pretende seguir a carreira de psicólogo clínico. O psicólogo clínico vai fundamentar o seu trabalho no tripé de formação. Então, é a formação acadêmica, 5 anos de faculdade, psicoterapia e supervisão. Então, a partir do momento em que você começa a atender os seus pacientes, você vai levar algum desses casos para um profissional com mais know-how. E não importa a quantidade de know-how que você tenha com o passar do tempo, essa troca entre profissionais é enriquecedora. E como a gente está falando de uma dinâmica muito complexa, que é a mente humana, se trancar dentro de um consultório como uma ilha é um suicídio profissional. Então, esse tripé de formação é muito importante ter em mente, porque o profissional psicólogo sempre vai precisar investir em sua carreira, em sua formação. Terceiro ponto que é importantíssimo a gente desmistificar acerca da profissão psicólogo clínico. Existe uma crença muito forte acerca de insegurança profissional, acerca de baixa remuneração. Assim como em outras áreas, independente de ser psicólogo, o profissional autônomo, ele precisa ter disciplina acerca da carreira dele. Então nós vemos profissionais que são bem e profissionais que são mal remunerados. Isso porque é necessário um certo tipo de investimento. A maior propaganda que o psicólogo clínico tem e a maneira dele manter a agenda dele cheia ainda é a propaganda boca a boca. Mas é claro que isso demanda um certo tempo de trabalho.
Além disso, nós precisamos aprender estratégias que não são ensinadas na faculdade. Será que vale a pena eu alugar um consultório, sublocar uma sala? Como que eu divulgo o meu trabalho? A supervisão ela é importantíssima nesse caso, porque o psicólogo que é fundamentado pelo tripé de formação, ele vai se relacionar com outros profissionais, ele marca presença no mercado, então também tem essa indicação entre os profissionais. É importante ser bem relacionado, inclusive na sua classe. Então essas são estratégias que ultrapassam o que você aprende na faculdade. O profissional autônomo, ele precisa ter uma certa responsabilidade e autonomia para gerir o seu negócio. As pessoas acreditam que o maior impeditivo e a maior dificuldade em ser psicólogo é o custo disso. O custo de manter uma supervisão, o custo de manter a terapia em dia, o custo da faculdade em si. Tem todo esse tempo para você se estabelecer no mercado, mas o maior custo e a maior dificuldade em ser psicólogo clínico não é nada disso. Essas esferas, apesar de serem difíceis, com o passar do tempo a gente vai se adequando e consegue ultrapassar inclusive as dificuldades financeiras inerentes aí à profissão autônoma. A maior dificuldade do profissional psicólogo a psicoterapia ela é muito cara e não financeiramente. Ela é muito cara porque você tem que sustentar e suportar o seu paciente. Muitas vezes sustentar e suportar situações que ninguém mais suporta. Muitas vezes o paciente, quando ele chega até o consultório, ele já está naquele ponto que todo mundo falou, vai falar com o psicólogo. Olha, tá muito difícil, eu não consigo mais lidar com a sua personalidade. E nós temos que estar aqui, sem desistir desse paciente, prontamente, toda a semana e se for uma frequência maior, 2, 3 vezes por semana. Essa é a maior dificuldade de ser um profissional psicólogo. Ser responsável, amoroso, cuidadoso e humano com uma outra vida humana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que seja enriquecedor e que sirva aí de decisão para aqueles que querem aí ser um colega de profissão. Muito obrigada a todos, até quinta-feira, abraços. Tremendo um pouquinho, deixa eu falar. E tem uma ambulância aqui também, deixa essa ambulância.